Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar o mundo das plantas. Nós vamos dividir em pequenas partes. Primeiro vamos entender o que são plantas e onde elas vivem, como se adaptam. As plantas, elas são seres vivos. Elas nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Muitas plantas, elas vivem no solo. Essas plantas que vivem no solo são chamadas de terrestres. As plantas que vivem na água são chamadas de aquáticas. E existem também as plantas aéreas, vivem sobre o tronco de outras plantas. As plantas parasitas vivem sobre outras plantas e delas retiram o alimento de que precisam para viver. As plantas estão adaptadas ao ambiente em que vivem. Há plantas de lugares quentes e úmidos, como as das florestas, plantas de locais frios e plantas do deserto. Plantas da região úmida, como vocês podem ver ali, ao lado de lagos, rios, riachos. Plantas de região fria. Algumas plantas, como por exemplo as plantas dos pinheiros, da região fria, elas têm as folhas pontiagudas para se proteger melhor do frio. Umas plantas têm esse formato de pontiagudo, outras plantas caem as folhas para sua proteção. E elas produzem ainda o xarope de bordo, que serve para proteção também contra o frio. Esse xarope de bordo muitas vezes é utilizado em alguns alimentos. As plantas do deserto muitas vezes contêm espinhos. Esses espinhos servem para proteção contra o calor e também para elas retêm água no seu interior para conseguirem sobreviver por mais tempo. As plantas nativas são aquelas originárias de determinada região da terra. Por exemplo, a batata é nativa dos Andes, na América do Sul. O cafeeiro é nativo da Arábia e a cana-de-açúcar é nativa da Índia. Mas do que as plantas precisam para germinar? Vejamos! Para a semente germinar, é preciso que ela umedeça. Depois que a semente germina, a planta necessita de certas condições para se desenvolver. Primeiro, terra fértil com humus. Segundo, espaço suficiente para as raízes e os galhos crescerem. Terceiro, água e sais minerais. Quarto, ar. Quinto, luz. Primeira experiência. Material: 2 vasos iguais com plantas de caule delicado e do mesmo tipo. Regue com água diariamente um dos vasos, o outro vaso não deve ser regado, isto é, ficará sem receber água. Observe depois de alguns dias o que aconteceu com a planta que foi regada e o que aconteceu com a planta que não foi regada. Segunda experiência. Material: 2 vasos com pequenas plantas da mesma espécie, plantadas no mesmo tipo de terra. Uma caixa de papelão sem abertura para entrada de luz. Se houver aberturas, forre a caixa por dentro com papel preto. Cubra um dos vasos com a caixa de papelão e o outro deixe pegando sol. Regue os 2 vasos normalmente. Aí observe o que aconteceu com o vaso que estava na caixa e com o vaso que estava fora da caixa recebendo luz, a luz do sol. Terceiro experimento. Material: uma parte de um galho de árvore qualquer e uma árvore a ser enxertada de qualquer espécie. Peça para um adulto ajudar você a lascar a ponta do galho sem tocar nela. Caso contrário, não funciona. Peça novamente a ajuda de um adulto para lascar um pouco da árvore do tamanho do galho já cortado e coloque o galho naquele local, deixando-o bem firme com uma fita ou barbante. E observem em algum tempo o que isso acontecerá. O que você acha que pode acontecer? Escolha um desses experimentos ou pesquise um novo experimento. Relate sua experiência e coloque em suas observações.
Obrigada, pessoal, e até mais!